Vou gravar aqui para os irmãos pediram, né? Vamos ver. Oi, estamos gravando. Então tá, meus queridos. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Consegue ouvir? Vamos esconder aqui. Eu queria compartilhar com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. E o tema desse compartilhar é a esperança viva do cristão. Todo mundo consegue me ver aí, né? Agora tá melhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Oramos. Senhor, nós te bendizemos. Te bendizemos, Senhor, porque a tua obra é maravilhosa, Senhor, em nossas vidas. Tu fizeste com que nascêssemos de novo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nos deste uma nova vida em ti, Senhor. E nós temos hoje uma esperança viva, porque tu és vivo, Senhor Jesus. Tu reinas e vives para sempre. E a nossa esperança é uma pessoa. Tu és essa nossa esperança, Senhor. Que nós te pedimos graça, Senhor. Eu te peço graça para que tu possas, por meio dessa palavra, Senhor, ministrar no coração de todos os irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, livra-me, Senhor, de falar de forma errada a tua palavra, Senhor. Mas que o teu Espírito possa estar quebrantando corações e conduzindo, Senhor, a tua igreja para cada vez mais um zelo maior pela tua palavra, uma confiança genuína em ti, Senhor, na tua obra, e que possamos todos os dias, pela prática da tua palavra, Senhor, glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Amém. Meus Deus, vou me perder um pouco aqui, tá? Muita tecnologia para minha cabeça. Então, os pontos que eu vou destacar, se o Senhor permitir, desse texto, desses 3 versículos, são esses 6, tá? Primeiro ponto, uma introdução à carta. Depois, o segundo ponto, o povo eleito. Terceiro, a obra salvadora do Deus Trino. Quarto, a resposta. Quinto, a regeneração. E sexto, a esperança viva. Então, o texto começa, no versículo 1, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A gente, então,
conclui, né? Se tem pouca dúvida, digamos, né, de que a carta foi escrita por Pedro, tá? Simão Pedro, Cefas, escrito que a Bíblia, que nós conhecemos muito, né, porque a Bíblia sempre menciona ele, né? Juntamente com Silvano ou Silas, né? Provavelmente Silas foi quem redigiu a carta para Pedro. Essa carta se supõe que ela foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo ali, né? Porque logo depois, por volta de 68, acredita-se que Pedro tenha sido morto em Roma, né? Tanto que ele escreve essa carta, ele fala que quando ele escreve a carta, ele está em Babilônia. Alguns acreditam, né? É mais provável que seja uma referência a Roma, certo? Uma referência figurativa, né? Embora alguns acreditam que não, que ele realmente estava lá na Babilônia, lá entre o Rio Tigre e o Eufrates, quando escreveu isso, mas é mais provável que ele tenha escrito de Roma, tá? Destinatário, né? Para quem que ele escreveu essa carta? A igreja que era formada por judeus e gentios que estava espalhada. Depois eu explico um pouco melhor isso, né? Porque ele usa alguns termos, ele usa muitas citações do Antigo Testamento e usa alguns termos que faziam com que alguns estudiosos dissessem que ele escreveu só aos judeus, né? Mas existem alguns versículos que dão essa base para que ele também escreveu para os gentios, né? Certo? Então ele escreveu para a igreja de forma geral, certo? Mas esses irmãos estavam espalhados por algumas províncias romanas. O tema principal, essa carta eu gosto bastante de 1 Pedro, tenho estudado já há algum tempo. Ele é uma carta assim que ela traz os fundamentos para a vida cristã. Ela apresenta vários pontos de vários aspectos da vida cristã, certo? Então ela nos dá esses conselhos práticos, né, para a nossa vida. O propósito dessa carta era encorajar os cristãos a perseverar em seu sofrimento, mantendo em vista a esperança da graça que lhes foi reservada e também a glória de Cristo. Muitos comentaristas chamam Pedro de o apóstolo da esperança, né? Chamam João de o apóstolo do amor e Pedro do apóstolo da esperança, justamente por todas as referências que ele fala em suas cartas, em suas duas cartas, né, a respeito da esperança. Então, Pedro dirigiu essa carta aos membros da igreja, né, que viviam nas 5 províncias romanas da Ásia Menor. Depois eu mostro para vocês ali. Que fica na atual Turquia, tá? Pedro considerava os seus leitores como eleitos de Deus. Ele escreveu para fortalecer e incentivar os santos durante a prova da sua fé. E lhes ensinou como reagir em meio à perseguição. Esse conselho de Pedro ele foi muito útil, né? Porque logo após a carta, ali, mais ou menos nesse ano, o Império Romano tinha como imperador Nero, né? Até então, a igreja ela era perseguida apenas pelos judeus até então, né? Havia uma perseguição a respeito pelos judeus. Aí houve uma situação em que aconteceu um incêndio em Roma, certo? Alguns dizem que foi Nero quem tenha tacado fogo em Roma, mas de qualquer forma, não se sabe ao certo, mas se colocou a culpa nos cristãos, de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. Então esse incêndio que tomou boa parte ali da cidade, né, destruiu boa parte da cidade, ele acabou levando
o Império Romano a perseguir os cristãos, a igreja. Então, você imagina que a providência de Deus nos deu essa carta, né, e deu aos irmãos ali da época, essa carta logo antes de uma perseguição que veio sobre a igreja, justamente para fortalecer os irmãos e justamente para que eles soubessem como viver, mesmo em meio a essas lutas, a esse sofrimento, a essa perseguição, certo? Então, mesmo assim, essa carta mostra, Pedro ele traz uma exortação aos irmãos, a que eles se voltassem uns para os outros com amor e ternura, né? Que ele fala até dos líderes, que os líderes deveriam fortalecer as suas congregações, né? E os estudiosos acham que muitos trechos dessa carta eles eram provavelmente hinos ou expressões de fé do uso na liturgia batismal daquele tempo, certo? Deixa eu andar aqui. E ele também fala, né, do versículo apóstolo, né? Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Então, Pedro ele está reivindicando a autoridade apostólica. Por que ele está reivindicando a autoridade apostólica? Porque ele vai estabelecer os fundamentos, as bases de autoridade, de doutrinárias da fé para a vida dos irmãos. Então, ele reivindica essa autoridade para que os irmãos possam reconhecer, ele como apóstolo tem essa autoridade para estabelecer essas doutrinas, certo? O texto continua: aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então tem um mapinha ali, não sei se dá para vocês enxergarem bem. Tem uma setinha ali destacando, tá? Então aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui está a Ásia, lá em cima Bitínia e Ponto, mais onde seria ali Istambul hoje atualmente, né? Aqui tem um pouco abaixo a Galácia, depois a Capadócia, certo? Então é para essa região que que a carta é destinada aos irmãos que vivem nessa região, tá? Aqui a gente conhece bastante, né, as regiões da Ásia aqui, né, as igrejas, né, pelas cartas de Paulo, por Atos, né? Então muitas dessas igrejas, inclusive esse mapa, ele nesse tracejado ali mostra uma viagem missionária de Paulo, né? Então aqui nessa região aqui a gente conhece mais, né, na Macedônia, na Acaia, que são as cartas de Paulo. Então você percebe também que Pedro também pode ter escrito a irmãos ali dessa região, que na verdade foi a igreja estabelecida por Paulo em suas viagens, tá? Mas assim, essa outra região, talvez os irmãos que viviam em Pentecostes, né, naquela época, né, ouviram o evangelho e se converteram em Pentecostes, tenham levado o evangelho para lá, para aquela região, certo? Ou talvez por causa da perseguição que houve ali em Atos. Opa! Ou talvez ali na perseguição que houve ali em... Pode ser. Em Atos 8 ali, né? Talvez esses irmãos tenham ido para essa região e tenha estabelecido essa igreja lá. Aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Tem outros textos que falam de diáspora.
A diáspora, o que significa essa palavra? É uma separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, certo? O povo se espalhou por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, ou religiosa, ética, ou por preconceito. Separação também é muito usada essa palavra para separação do povo judeu, que durante alguns séculos se espalhou por todo o mundo, certo? Então essa palavra normalmente é associada aos judeus. Então por isso que alguns dizem que Pedro tem escrito essa carta aos judeus. Mas depois a gente vai ver que, na verdade, ele escreveu à igreja, não só aos judeus. Na verdade, ele escreveu ao povo escolhido, né? Aos escolhidos. O texto de... Pedro, ele se dirige, então, não aos judeus, mas ao povo, à igreja, certo? Que estava espalhada naquela região que a gente viu, vivendo como peregrino nesse mundo. Um povo que não fazia parte desse mundo, que aguardava uma pátria celestial. Certo? Em Efésios, capítulo 2, versículo de 12 a 14, ele fala que, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo para derrubar o muro de inimizade que os separava. Agora nós vivemos, não é mais Israel o povo de Deus eleito. Agora, o povo eleito de Deus, a igreja, ela é composta agora, tanto por judeus quanto gentios, por todos aqueles que creram no Senhor e são chamados para viverem, que foram agora trazidos para perto por meio do sangue de Jesus. Certo? Então, ele uniu esses dois povos que antes estavam separados, né, pela lei, formando um só povo eleito e escolhido. E é a esse povo eleito e escolhido que Pedro se dirige, tá? Então, esse povo foi escolhido. Mas no próximo versículo a gente vai ver a forma como ele foi escolhido, como ele foi eleito, certo? Então, é uma obra de Deus em escolher esse povo, em torná-lo povo, né? Tanto que havia aqui uma separação, um muro de inimizade que separava judeus e gentios. E agora eles são feitos um povo. E esse povo escolhido por Deus, certo? Mas esse povo, ele estava vivendo como estrangeiro, como peregrino. Pedro vai trazer, nessa carta, muita referência a essa questão da nossa peregrinação nesses dias. Ele vai nos chamar de peregrinos. E ele vai dizer como que devemos viver nessa terra como peregrinos, certo? Alguns textos aqui que nos chamam a essa condição de que nós somos peregrinos e como nós devemos agir como peregrinos, certo? Opa, já pulei um texto ali. 1 Pedro 2,11 também fala: Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Outro texto, 1 Crônicas 29:15. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós.
Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Espera aí, que deu problema. Hebreus 11, 13. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistavam de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Então, aqui a gente já poderia ter alguns pontos de reflexão. Pedro se dirige a esse povo eleito que estava no mundo e não pertencia ao mundo, que era peregrino nessa terra, aguardando uma nova pátria. Então você é eleito de Deus, você é um eleito de Deus, você faz parte desse povo escolhido por Deus? Você compreende que você é um peregrino nessa terra? Ou você acha que você está aqui a passeio? Você se sente em casa nesse mundo? Essa terra não é a nossa terra. Lembre-se que Pedro está se dirigindo a um povo que estava passando por lutas, sofrimentos, perseguições, né? Então, daqui a pouco o império estaria se voltando contra eles, certo? E da mesma forma, o mundo é hostil contra nós, contra os cristãos. A perseguição contra os cristãos não acabou. Ela continua até hoje. Se você é chinês e baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular, você pode ser preso. Só por baixar o aplicativo da Bíblia. A perseguição continua. Então, a gente tem colocado o nosso coração nessa terra, que é passageira. A gente tem confiado no governo desse mundo. A gente tem confiado que Bolsonaro vai trazer a solução para a nossa vida? Ou que o Lula vai trazer a solução? A gente tem confiado nisso? Como que temos vivido? Aonde está a nossa esperança? O que mais tem prendido o seu coração aqui nessa terra? Já parou para pensar sobre isso? O que mais me prende nessa terra? E se eu já parei para pensar nisso, isso tem me prendido bastante. Trabalho, sei lá, qualquer outra situação. O que eu tenho lutado contra isso? Contra essa tendência do meu coração de se apegar ou de se prender a esse ponto? A me preocupar com isso demasiadamente? Então fica a nossa reflexão. O primeiro ponto de reflexão é esse. Nós somos chamados como peregrinos. Nosso coração não pode estar nessa terra, tem que estar no alto em Cristo. Outro ponto. A obra salvadora do Deus Trino. Dessa vez eu trouxe tampinha, tá? Porque outra vez eu derramei tudo. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Versículo 2. A gente pode pensar assim, esse conhecimento prévio de Deus, né? Deus os conhecia de antemão. Quer dizer que Deus, sendo Deus, né? Ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Então, eu pensava muitas vezes assim, aqui ele está dizendo a forma com que nós somos escolhidos. Então, aquele povo foi escolhido como? Por causa desse pré-conhecimento de Deus que ele os escolheu.
certo? Então eu pensava assim, então Deus, conhecendo todas as coisas, sabia que um dia eu iria crer e iria aceitar o Senhor Jesus. Então, por isso, ele de forma sinestésica, né? O Ademir já falou disso, né? Sinergismo, monergismo. Eu iria contribuir junto com Deus para a minha salvação, certo? Então Deus sabia que um dia eu ia exercer a minha vontade para conhecê-lo, para buscá-lo, para crer nele. Só que esse conhecimento prévio, ele não denota assim uma passividade da forma em Deus. Ele não está dizendo que Deus passivamente estava agindo dessa forma, mas ao contrário, ele escolheu ativamente. Foi uma decisão expressa de sua vontade soberana, certo? Então ele não é uma obra onde Deus espera que o homem venha para ele e creia nele, mas é uma obra de que Deus possibilita que homens mortos vivam para que então venham a ele. Certo? Então é uma obra que começa em Deus, é monergista. Não tem a ação conjunta do homem, né? Então assim a gente vai ver os textos, eles trazem que Deus que Deus agiu ativamente para a salvação. Depois, mais tarde, vocês vão entender por que isso é importante. Então, ali o texto de Efésios 1:5 fala o seguinte: Ele nos predestinou para si, para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filho, mas conforme o bom propósito da sua vontade. Então, é um propósito ativo. Deus escolheu e Deus quis dessa forma, certo? Outro texto. Desculpe. Romanos 8:30. Pois Deus conheceu de antemão Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu a sua glória. Então, vem uma ação não só da vontade de Deus, mas uma ação de predestinar, de chamar, de justificar e de glorificar. Uma obra contínua, né? uma ação, não passiva, né? Uma ação ativa de Deus. Efésios 1:11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus faz com que aquilo que Ele planejou, com aquilo que Ele desejou, com que a sua eleição se cumpra. E Deuteronômio 7:6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então Deus nos torna o seu povo, os seus filhos, de maneira eficaz, por meio da eleição soberana. Não é algo assim, é eficaz. Não é algo que pode ser que aconteça, ou pode ser que não aconteça. É algo que realmente acontece, porque Deus determinou assim, certo?
Então, a gente está vendo isso, que é a obra salvadora do Deus Trino. Aqui a gente vê o papel de Deus, o Pai, agindo de forma ativa na nossa salvação. Entenderam isso? Mas ele continua no versículo 2. E o Espírito os santificou para a obediência. Agora a gente vê a obra do Espírito agindo na nossa salvação. Ativamente também, não de uma forma passiva. Aqui fica mais claro, né? Que o Espírito age na nossa salvação, na nossa santificação para a obediência. Vamos ver os textos aqui. Porque você não acha que Deus... Normalmente a gente pensa assim, né? Beleza, eu sou salvo pela graça, mas então agora eu tenho que trabalhar para ser santificado, digamos assim. Tu não pensa que a santificação é um pacote dado por Deus como a justificação, né? E realmente você percebe que essa é uma ação contínua, uma obra ativa hoje nas nossas vidas do Espírito Santo, certo? Vamos ver os textos, acho que vai ficar mais fácil. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. O mesmo princípio que Pedro diz, né? Da ação de Deus Pai. Que os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não comentei com vocês, né? Mas esse primeiro capítulo de Pedro, ele dá uma introdução em toda a carta, né? Que ele continua, né? Então, acho que eu já tinha falado com os irmãos em outra oportunidade, né? Que me chamou a atenção 3 trechos, né? 3 versículos aqui, posso dizer, do primeiro capítulo, e um deles, esse texto que nós lemos, né? O versículo 3, e depois vamos estudar melhor, ele fala a respeito da esperança viva, né? A esperança de vida de um cristão. Aí depois ele tem um outro versículo que ele fala a santificação na vida do cristão. E, por último, a expressão de vida de um cristão, né? Então ele fala de esperança, ele fala de fé e ele fala de amor no mesmo capítulo, e isso introduz todos os outros pontos que ele vai falar na carta, certo? Então, Pedro vai falar muito sobre santificação no capítulo 2. E aqui, então, ele está dando uma introdução sobre a santificação, que ela é uma obra ativa do Espírito em nossas vidas. Então, a santificação, ela, em nossa vida, ela é necessária. Por quê? Porque nós só podemos nos achegar a um Deus Santo, não podemos nos achegar a um Deus Santo sendo pecadores, né? Então, o Espírito Santo precisa agir em nossa vida para completar essa obra de salvação, para que sejamos santificados e possamos ter comunhão com Deus e agradar a Deus, né? Que é o texto de Hebreus 12 aqui, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. E Tito 3, do 4 ao 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o último texto, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Pedro ele está nos chamando a atenção para essa ação concreta do Espírito Santo de aplicar a eleição e aplicar a obra de Cristo Redentora nas nossas vidas. E ele vai nos conduzir à obediência para que nós obedeçamos a palavra do Senhor. Então a gente tem que lembrar que o Deus Espírito habita conosco. E ele está realizando essa obra grandiosa em nossa vida. Ele não nos deixou órfãos. Então, Deus nos santifica de forma eficaz pela ação do Espírito Santo. É uma obra eficaz, ela funciona, né? Certo? Pela ação grandiosa e soberana do Espírito Santo em nossas vidas. E o versículo 2 continua ainda. E a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui vai mostrar a obra do Deus Filho. Então vocês conseguiram entender isso, né? Deus Pai agindo por meio da eleição, Deus Espírito agindo por meio da santificação em nossas vidas, e o Deus Filho, pelo seu sacrifício, realizando a purificação dos nossos pecados por meio do sangue, desse precioso sangue. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano rei dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue somos salvos da ira de Deus. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Cantamos, né, sobre a redenção, certo? Nós temos esse perdão dos nossos pecados. Nós somos redimidos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos, destinados à ira de Deus. E nós fomos, então, libertos por meio desse sangue precioso. E adquirimos, então, perdão agora. Deus pode perdoar os nossos pecados por meio desse sangue e somente por meio desse sangue. Não podemos nos achegar a Deus de outra forma. Somente pelo sangue derramado de Cristo, por essa oferta, por esse sacrifício substitutivo, né, que foi em nosso lugar, a morte que nós merecíamos. Jesus morreu para que nós agora pudéssemos ter nova vida e nos proporcionar esse acesso a Deus, a comunhão com Deus. Salvos da ira de Deus. Salvos da ira de Deus, agora perdoados, podemos ser perdoados, nossos pecados podem ser perdoados por Deus, porque esse sangue foi suficiente para aplacar a ira de Deus contra o pecado.
E o outro texto, Efésios 1:7. Esse nós já lemos, né? Temos a redenção segundo o seu sangue, a remissão dos pecados. E Hebreus 9:21-22. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que Pedro estava... A ideia que Pedro está trazendo à memória aqui dos irmãos é justamente isso que eles tinham em mente da lei, essa purificação que acontecia lá no templo, onde se pegava o sangue do cordeiro, do novilho, e era aspergido para purificação, certo? Aspergido, né? Então, os padres fazem assim. Então, nós fomos aspergidos por esse sangue, pelo sangue precioso de Cristo. Então, nós somos limpos agora dos nossos pecados. Então, ele tem essa ilusão a esse ritual do Antigo Testamento de aspersão lá na lei. Mas não bastava ter o sangue do sacrifício. O cordeiro era morto, o sacerdote ia lá e pegava o sangue. Não bastava só o sangue, ele tinha que ser aplicado. Da mesma forma, o sangue de Cristo tem que ser aplicado sobre as nossas vidas. Se ele não for aplicado sobre as nossas vidas, ele não vai, a nossa consciência não será purificada. Nós continuaremos ainda, como Hebreus fala, né? Com consciência de pecado. Então, hoje, esse sangue não é aplicado mais pelo sacerdote, né, que pega o sangue e aplica sobre alguma coisa. Agora, o próprio Espírito Santo borrifa, né, asperge sobre nós o sangue de Cristo, para a expiação dos nossos pecados. Essa é uma obra grandiosa. Então, Deus perdoa os nossos pecados de forma eficaz, por meio do sacrifício de Jesus. É eficaz, ele perdoa mesmo. Não fica ali, eu perdoo, mas né, não é bem assim. Não, ele perdoa, é eficaz, é completo. Mas, tendo em vista essa obra grandiosa, ela resulta em uma resposta nossa. Nós respondemos a esse conhecimento, a essa maravilhosa obra derramada em nossas vidas, de eleição, de santificação e de purificação dos pecados. E como que nós respondemos? Tá? O versículo 2 diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz, ou que ela seja, graça e paz seja multiplicada. Então, só essa expressão, cada vez mais vocês tenham graça e paz, ela tem um sentido teológico. Porque é o Deus que é o Deus da graça, do favor imerecido, nós não merecemos ser alvos dessa graça, ele entregou por nós o seu Filho na cruz. O Senhor também é o Deus de paz. Deus é o Deus da graça e o Deus de paz, Deus da reconciliação, do relacionamento em amor. Então, o resultado de alguém receber a graça da parte de Deus é que essa pessoa deixa de ser o alvo da ira de Deus e passa a ser o alvo do seu amor, do amor de Deus. Isso é a graça. E nós temos, então, paz com Deus, certo? Então, ela tem um sentido teológico, só nessa frase. Ela também tem um sentido de saudação, né?
Paulo, principalmente, em todas as suas cartas, né, ele saúda os irmãos, né, com a graça e com a paz, né? Normalmente, no mundo grego, né, helenístico, o pessoal fazia essa saudação, eles simplesmente falavam saudações, certo? A palavra era chairien. Aí Paulo, ele pega isso e ele traz essa saudação para graça, charis. E ele acrescenta a tradicional saudação judaica, que é paz, né? Então, graça e paz. Paz, quando o judeu falava paz, ele estava se referindo a um desejo um sentido de plenitude, de bem-estar completo, certo? Então, Pedro também usa isso para saudar os irmãos. Era uma saudação que ele estava desejando, né? A graça e essa paz, essa plenitude, esse bem-estar. Como é que fica, então? Como é que fica a palavra? Graça e paz. Não, mas eu quero saber da língua. Oi? Da outra língua. Em vez de chairien, ele usa charis, né? Que é graça. Charis. E shalom. Paz aí tem uma outra palavra grega, mas eu não sei. É hebraica, mas eu não sei qual é a palavra grega para isso. Ele também essa frase também é uma bênção, né? Ele estava abençoando os irmãos. Ele representava o desejo que Pedro tinha de ver de forma abundante e amorosa a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Que Deus derramasse a vida dele sobre essas pessoas a quem ele escrevia, né? Então ele estava desejando que Deus abençoasse a vida desses irmãos. E também é uma oração, porque Pedro sabia que é só o Senhor que pode multiplicar e conceder graça e paz sobre a vida das pessoas. E ele expressa isso em oração para que o Senhor sempre derramasse abundantemente sobre eles, né? Essa graça e essa paz. E por último, era uma expressão de amor, de carinho, de saudade, de grande desejo de estar com eles, né? De profunda, uma saudação profunda. Ele desejava tudo de bom aos irmãos, né? Com amor, com carinho, certo? Com grande apreço por eles, certo? Então, a gente pode dizer que como resposta a esse conhecimento que nós temos dessa obra grandiosa e salvadora, nós vamos ter amor, uma expressão de amor, expressão de oração, expressão de bênção e cuidado pelos irmãos, e vamos nos aprofundar também no sentido de conhecer essa graça, de conhecer essa obra grandiosa. Mas, além disso, o versículo 3 inicia: com todo o louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma doxologia, né? Doxologia é uma formulação de louvor e de glorificação. São frases, orações, poesias e expressões cuja finalidade é de dar glória a Deus. Não tem como conhecermos essa obra grandiosa de salvação e não manifestarmos louvor e gratidão, não vivermos para a glória de Deus, sabendo disso. Efésios, capítulo 1, versículo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. O breve catecismo, né, de Westminster, ele fala que a primeira pergunta, né, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus
e satisfazer-se nele para sempre. Aqui cabe mais alguns pontos de autorreflexão. A gente aprendeu na quinta-feira sobre reflexão, autorreflexão. Essa obra grandiosa, ela está constantemente em nossa mente? A gente tem lembrado dessa obra? A gente tem falado dela constantemente? A gente tem compartilhado dessa obra com os irmãos, né, entre nós, com o mundo, né, evangelização? Isso tem constantemente, a gente tem lembrado disso? Poxa, eu fui salvo pela graça de Deus, eu fui escolhido por Deus, me tornei filho. O Espírito Santo hoje age em minha vida me santificando. Eu fui purificado, hoje Deus perdoa os meus pecados por causa desse sangue derramado. Como o fato de saber, né, de ter o conhecimento dessa obra ativa da Trindade, que o Deus Trino está totalmente envolvido e ativamente envolvido nessa obra de salvação, na tua vida. Isso é algo tremendo, né? Como que o conhecimento desse fato, ele tem modificado o meu e o teu caminhar diariamente? Qual a resposta você está dando a essa obra? Você tem vivido para a glória de Deus, rompendo em expressões de louvor e gratidão? Você tem buscado aprofundamento nessa obra em oração e amor? Você tem buscado conhecer mais, né? O Ademir também comentou na quinta, né? O quanto do Evangelho a gente tem meditado, estudado para conhecer, para que decante, né? Venha da mente para o coração, né? Não fique só na nossa mente, mas que seja viva, que seja prático, né? A gente tem... o que a gente tem feito em resposta a essa obra? Quinto ponto. A regeneração. Versículo 3, continuando. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. O que é regeneração? O que é nascer de novo? Primeiro ponto. É a recuperação de algo que se encontra deteriorado. Ele pode ser usado ao novo estado de coisas na segunda vinda de Cristo. O que quer dizer isso? Que ele pode ser usado para esse mundo que Deus, que esse mundo está deteriorado por causa do pecado, e na segunda vinda de Cristo essas coisas se farão novas, né? Serão regeneradas, né? Mateus 19, 28. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus fala aqui que em sua vinda vai acontecer uma regeneração de todas as coisas. E ele também se refere, e o texto aqui, ele está nesse sentido, que se refere à presente vida espiritual do crente. Tito 3, 5 a 6. Não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, essa obra em nossa vida agora de regenerar, de renovar, né? Então, ele está se referindo a essa... Então, está se referindo ao mundo que está deteriorado e que quando Jesus vier vai haver uma renovação, uma regeneração, e está se referindo à nossa vida como crentes também. Outro ponto. A gente está vendo, então, o que é nascer de novo, certo? Que é regeneração. Então, outro ponto é passar da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então a regeneração, ela também é nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. João 3, de 6 a 7. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Uma frase de John Piper. Não é algo que Deus pegou as nossas vidas e melhorou. Ou não, era algo assim, corrigiu. A gente tem uma coisa velha em casa, certo? Quase estragada, e tu vai lá e conserta para continuar usando. Deus não fez isso, porque nós éramos imprestáveis, não servíamos, éramos inúteis, como diz Romanos 3, certo? Então a nossa natureza é totalmente depravada diante de Deus. Então Deus faz com que a gente nasça de novo, Ele cria uma nova natureza em nós, certo? A sua natureza. Opa. Então, o que é nascer de novo? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto. Sem Cristo, todo homem é morto. Não pode agradar a Deus. Não vem a Deus. É inimigo de Deus. Mas em Cristo, nós recebemos essa nova vida. Então, o morto agora recebe vida. Ele passa a viver. Isso é novo nascimento, regeneração. E a vós outros, Colossenses 2:13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. E estando nós, Efésios 2:5, estando nós mortos nos nossos delitos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E João 1:12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Certo? Então, essa é a vida que temos, isso é a regeneração, novo nascimento. Também é nova criação, nós somos feitos nova criação. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Regeneração também é ser filho de Deus. Nós lemos também ali em João 1, né? Mas também em 1 João capítulo 3, 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Então, o novo nascimento é realmente um nascer de Deus. E se tornar filho de Deus, então. Um comentário aqui de Albert Barnes. O sexto ponto, a esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma viva esperança. Versículo 3. Comentário de Albert Barnes. Ele fala que esse viva é justamente em contraste com a morte. É um poder ativo, não inoperante, frio ou mero sentimento. Essa esperança viva, então quer dizer que a esperança ela não é um poder inativo, não é algo inoperante, algo frio, um mero sentimento, mas é algo vivo. Aqui a gente pode perceber que ele está trazendo, como a gente viu no outro ponto, regeneração, novo nascimento, e agora ele está falando de ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele está falando aqui? Ele está falando de morte e de vida, certo? Então, agora ele está dizendo que pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, né? Então, agora a vida que existe em Cristo, essa vida que está nele, que é eterno e não morre mais, essa agora, ela nos dá uma esperança viva. A nossa esperança agora não é morta, é uma esperança ativa, é uma esperança que opera, que de fato age, certo? O termo grego aqui para esperança, nessa passagem, ela significa uma expectativa ansiosa e confiante. Essa esperança do crente não é apenas viva, mas vívida. Ao contrário da esperança vazia e morta desse mundo. Essa viva esperança é energizante, ela é vivaz, ela é ativa, ela é contínua. A nossa esperança viva se origina de um Salvador vivo e ressurreto. A esperança do cristão é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Como é que é? Esqueci. Temos a redenção, né? A esperança... Esqueci. Canta aí. A esperança retornou. Graça e paz. Graça e paz. Então, essa esperança ela é ativa, ela age em nossas vidas. Na última vez eu compartilhei essa comparação entre esses três textos, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, só para ficar aqui
essa tabelinha aqui no material, tá? Então, na primeira coluna ali é o texto que nós estamos lendo, né? Então ele fala de regeneração, fala de eleição, fala de morte, fala de esperança, fala de uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Fala que nós somos eleitos para a obediência. Fala de uma herança imperecível. Fala da identidade do cristão. Fala que até que nós recebamos a salvação que está reservada. Agora, só em comparação com os outros textos, né? Do primeiro capítulo, né? Todos eles são do primeiro capítulo, né, de Pedro. Então, o primeiro fala de regeneração, o segundo de resgate, e o terceiro também de regeneração. O primeiro de eleição, o segundo de santidade e o terceiro de amor fraternal. O primeiro de morte, o segundo de fútil procedimento e o terceiro de uma semente corruptível. O primeiro de esperança, o segundo de fé e o terceiro amor. O primeiro fala de uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. O segundo fala de santidade pela unidade com Cristo. E o terceiro, do amor pela nova natureza que recebemos em Cristo. O primeiro fala da eleição para a obediência. O segundo fala como filhos da obediência. E o terceiro fala de obediência à verdade. O primeiro fala de herança imperecível, o segundo de um sangue imperecível e o terceiro de uma palavra imperecível. O primeiro fala da identidade do cristão, o segundo do chamado do cristão e o terceiro da expressão de vida do cristão. O primeiro fala até que recebam a salvação reservada. O segundo fala que vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. E o terceiro fala de crescer plenamente para a salvação. Tá? Só um comparativo depois para vocês avaliarem melhor. Opa, faltou dois aqui, né? Ele fala também... onde é que eu parei? Confie, pois está guardado nos céus para vocês. O outro, arregaça as mangas e corra. E o terceiro, deseje ardentemente o crescimento espiritual. Esses são os conselhos, né, de cada um desses textos. E por último ali, o primeiro fala de exultar em meio ao sofrimento. O segundo fala de ser sóbrio, cingindo o entendimento. Exultar em meio ao sofrimento. O segundo, ser sóbrio, cingindo o entendimento. E o outro, de purificar a vida pela obediência à palavra. Então, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, temos uma viva esperança. O que é desesperança? O que é a falta de esperança? Então, desesperança é a ausência ou falta de esperança. Descrença ou desilusão. Circunstância de quem está ou se encontra em desespero, sem esperança. Tem uma frase aqui de Charles de Gaulle. O fim da esperança é o começo da morte. E aí tem mais uma imagenzinha aqui. Não sei, vocês conseguem ver, está meio apagado ali, né? Mas ele mostra aqui uma imagem, não sei de onde que é, inclusive num site de depressão, que tem essa imagem. Mostra aqui uma mulher segurando uma lamparina, né? E lá uma outra mulher, uma espécie de calabouço, assim, escuro. E seria, então, a esperança vindo iluminar a mulher para que saia do seu estado de angústia. Tá? Quais são as consequências de uma falta de esperança? Depressão e ansiedade.
Quando não temos esperança, temos a tendência a entrarmos em depressão e sermos ansiosos. Tristeza, apatia, cansaço físico, baixa autoestima, tudo isso nós temos também com falta de esperança. Nos entregamos a vícios, por exemplo, bebedices, glutonarias, quando também não temos esperança. Amargura, ira, pensamentos suicidas. Queremos nos manter longe das pessoas, falta de comunhão, de relacionamento. E ela pode nos levar à idolatria. Porque acabamos nos voltando para nós mesmos, né? Quem já leu O Peregrino, de John Bunyan, ele sabe que tem uma alegoria a respeito do castelo do desespero, não, o castelo da dúvida com o gigante do desespero. Aqui tem uma ilustração dessa passagem, né, onde eles estão presos, né, no calabouço desse castelo da dúvida. Lá em cima está o gigante. Então, tem um irmão que comenta aqui a respeito dessa passagem, que está ali do lado, que a alegoria de Bunyan alertou-me com mais frequência para as tentações que emergem dentro da alma. Ele estava dizendo que, além a ilustração que Bunyan usa do caminho, né, da jornada, da estrada, até chegar na cidade celestial, fala sobre muitas coisas externas que podem afetar a nossa vida. Mas ele diz que o que mais alertou com frequência, que mais chama a atenção no livro, é justamente essas tentações que emergem de dentro da nossa alma, que podem nos desviar do caminho. Então, e dessas coisas, ele continua, a mais mortal é o desespero. Mas então, em busca de uma estrada, ele está citando aí a passagem do livro, que cristão e esperança, ou esperançoso, eles se desviaram, né, do caminho buscando uma estrada mais tranquila, que fosse uma trilha mais reta. Eles acabaram pegando um atalho mais fácil, e cristão logo se dá conta do seu erro e pede desculpas a esperançoso por desviá-lo. Mas há um preço a ser pago. Incapazes de recuperar a trilha reta, eles são forçados a dormir no atalho. E enquanto dormiam, são capturados pelo gigante desespero e trancafiados no calabouço do castelo da dúvida. Lá eles sofrem castigos diariamente do gigante desespero, que os aconselha ao suicídio para pôr fim à dor e à miséria. Era assim o desespero, ser trancafiado em um fosso e destruído a golpes de culpa, preguiça e desânimo. Cristão quase perde a esperança nas promessas da Escritura e, desse modo, na pessoa de Deus que lhe as deu. Então, quem não leu o livro ainda, leia, por favor. Como é que é? Você não pode passar dessa vida sem ler. E aqui mostra justamente isso, né? Como nós podemos acabar caindo nessa tentação de duvidarmos da palavra de Deus, de perdermos a esperança nas promessas do Senhor, de duvidarmos, de desanimarmos, né, na caminhada da vida cristã. E aí, quando perdemos a esperança nas promessas de Deus, é muito interessante o que ele fala aqui, a gente não está
a gente está perdendo a esperança na pessoa que fez as promessas. Se você perder a esperança, você está duvidando do Deus que fez a promessa, do Deus que disse, que realizou essa obra e que garante que é vivo e que sustenta a nossa esperança, certo? Então é algo sério que a gente precisa realmente estar nos fortalecendo, né? E cuidando com isso. Por isso que diz que a esperança é o último que morre. Eles falam do... Aí é o texto que nós vamos ler de Romano, de 1 Coríntios, né? Que a fé, a esperança e o amor. Tá, continuando. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, agora temos uma viva esperança. Então, o que é essa esperança que temos? A esperança é um dom de Deus, um presente de Deus, né? Os jovens adolescentes sabem o que é dom agora, né? O texto diz ali, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus de toda esperança vos encha de alegria e paz por sua confiança nele. Quando nós confiamos, aí somos enchidos de alegria e paz, para que nós transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é uma ação do Espírito, do próprio Deus, que é o Deus da esperança. Romanos 5, de 3 a 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a esperança ela está intimamente ligada, relacionada aqui com a fé e com o amor, né? Ela é chamada junto, né, do tripé da vida cristã, né? O tripé das virtudes da vida cristã, né? Fé, esperança e o amor. Porque a gente quase chama a igreja bíblica de fé, esperança. E aí, é interessante que várias passagens das Escrituras falam a respeito disso, né? Fé, esperança e amor juntas, inclusive. E a primeira carta de Pedro, aqui no capítulo 1, esse texto fala de esperança. Ali o versículo... Bom, ali o outro texto ali no versículo 17 em diante, ele fala da fé. E no final, no versículo 22 em diante, ele fala do amor. Essa é um relacionamento interessante, né? O Ademir comentou na quinta que a fé vem primeiro, é dada por Deus, né? E que a gente precisa usar a razão, né? A nossa mente, e que ela ela edifica, ela sustenta a nossa fé, certo? É como se por essa ação daí da razão, né? Eu acho que podemos dizer assim, a gente acaba se fortalecendo a nossa fé e surge a esperança. Nós confiamos pela fé na palavra de Deus e isso gera esperança em nós. Esperança de que Deus vai cumprir a sua palavra, né? Então é meio que a esperança é como se fosse também um sustento para a nossa fé, né? Uma base para a nossa fé, e é como se a fé se expressasse por meio do amor. Então existe essa ligação, tá? 1 Coríntios 13, ele fala justamente isso. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Hebreus 11, 1, ele fala dessa relação da fé com a esperança também.
dizendo o que é fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, certo? Então a fé, ela está relacionada com aquilo que a gente espera. E o versículo, Romanos 8, 23 a 25, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que... Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. A esperança, ela também se relaciona... Ela se relaciona com a tribulação. Ela é exercitada no sofrimento. Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 5. Ai. Só um pouquinho. Problemas técnicos. Já vamos aproveitando a recapitulação. Quase chegando. Só para fechar com o crescimento na tribulação. Né? A tribulação da tecnologia dá errado, mas pode querer aprender. Tá, chegamos. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 ao 24. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. A nossa esperança é uma pessoa. Ela deve ser direcionada somente a Deus. Se nós colocarmos, a nossa esperança em outra coisa, que não seja a pessoa do Senhor Jesus, nós estaremos idolatrando, Nós estamos sendo idólatras. Salmo 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 130, 5, 7. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Hebreus 10, 22 a 23. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Devemos tranquilizar o nosso coração e a nossa alma nele. O Salmo 131, versículo 2 e 3. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E o Salmo 135, 7. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Acho que a gente já leu, Mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E Hebreus 6... 6, de 18 a 20, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa esperança é a âncora da nossa alma, firme e segura. Então aqui colocamos, para concluir, mais alguns pontos de autorreflexão. Nós estamos nos fortalecendo na fé por meio dessa esperança viva? Essa esperança é dinâmica e se renova diariamente em nossos corações? O que você tem visto? Você tem vivido essa esperança viva? Ou você tem deixado que ela se abata, Você tem perdido a esperança na palavra, no Senhor? Ela não tem se renovado diariamente no teu coração? Como temos enfrentado as lutas e as tribulações pelas quais passamos? Elas
fazem a nossa esperança crescer, ou ela, ao contrário, né, nós somos abalados por essas dúvidas? Você considera a esperança como uma ferramenta dada por Deus para o nosso proveito nessa peregrinação? Às vezes eu nunca tinha pensado dessa forma, né? É um meio que Deus nos deu, a esperança, para que nós consigamos continuar andando nesse caminho, até que cheguemos lá onde Ele prometeu, lá na cidade celestial. Então, para isso, a gente só vai continuar se a gente tiver esperança que vamos chegar lá, de que Ele é fiel, de que o que Ele prometeu vai se cumprir. Então, a gente tem usado a esperança como uma ferramenta para isso, para o nosso proveito. A esperança, a fé e o amor são manifestações do novo nascimento e da nova vida que temos em Cristo. Todos podem ver essas marcas na sua vida? Você tem demonstrado essas marcas do novo nascimento? A esperança, a fé e o amor? Nós temos clamado em oração para que, por meio da graça do Senhor, a gente renove as nossas forças na esperança de um dia estarmos para sempre com Ele? Temos clamado por isso? Essa é a nossa oração diária? Bem, queridos, era isso que eu queria colocar, compartilhar com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor Jesus seja realmente nos enchendo, né, de esperança, porque eu coloquei ali, ó. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive e está. A nossa esperança está somente nele, na pessoa dele, porque Ele é vivo, Ele é real e Ele é ressurreto, né? E por isso temos nele essa esperança viva. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Tu, por meio da Tua palavra, Senhor, continues a nos iluminar o coração, Senhor, nos fortalecer. Que possamos usar da esperança que tens nos dado, Senhor, para estarmos crescendo em comunhão contigo, crescendo em relacionamento, podendo, mesmo em meio às tribulações e lutas dessa vida, Senhor, nos alegrarmos em Ti, Te louvarmos e nos regozijarmos na Tua salvação. Queremos, Senhor, ser cheios, Senhor, cheios dessa plenitude, Senhor, para manifestarmos todos os dias a todos que manifestarmos ao mundo, manifestarmos a todos os que têm relacionamento conosco, a manifestarmos essas características do novo nascimento, manifestarmos a fé, manifestarmos o amor, manifestarmos a esperança. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, porque confiamos na Tua ajuda. Essa obra maravilhosa que tens realizado em nossa vida é fiel para completá-la e estás agindo hoje ativamente em nossa vida para que possamos crescer cada vez mais nessa salvação que tens realizado. Te louvamos, Senhor Jesus. Muito obrigado. Seja engrandecido, Senhor. Amém.